pescadores ribeirinhos do Rio São João, em Cabo Frio, falam da necessidade de um estudo para a regulamentação da extração do gaiamu na região. Olha, eu acredito que eles estão incluindo a bacia do Rio São João num projeto que está totalmente errado. Porque para a gente aqui, o que eles não conhecem, a gente pode apresentar para vocês agora, se vocês quiserem. Aqui a gente tem em abundância o crustáceo que eles estão proibindo, entendeu? Pela 445, tanto o crustáceo quanto o peixe. Não corta não, até ele corta um pouquinho. Eu ia vir, até comentei na publicidade que pode filmar, né? Vocês andarem no local limpo. Pode. Pegou. Tá aí dentro? Vai no médio. Consegue ver? Tá vendo? Não sei. Esse é o médio. Esse é o médio. Vou soltar ele para você ver o tamanho. Ó. Bonito, né? Então, esse goiamum aqui, gente, é o goiamum porte médio. Está preparado para comércio, trocadinho, tá? Todo durinho. Destapou naturalmente. Não houve intervenção humana. E tá aqui, ó. Esse é o goiamum. Esse é o médio. Esse período de outubro, no meado de setembro, que não foi um mês tão chuvoso, não foi um mês tão forte de trovoada, que era o previsto era para o mês de setembro ter mais trovoada, mais chuva, né? Que é o mês que realmente o goiamum ele destapa a maior parte deles. Mas como houve pouca chuva, né? Isso atrasou, né? A destapada do goiamum. Aí veio no período de outubro, já choveu bastante na semana passada e tal, então aumentou a destapada do goiamum. A gente vê nesse período de outubro, agora a gente pode colocar que 70% já destapou, 70% do goiamum. Nas próximas 2 semanas, até o final do mês, todo o restante já vai ter destapado. É o que a gente pode ver aqui, como esse goiamum está na minha mão, o período que realmente o goiamum está preparado, né, num tamanho adequado para ser capturado e comercializado. Nós, como pescadores, conhecemos na prática, né, o tempo certo que o goiamum ele faz a desova, ele acasala, faz a desova, o tempo que ele começa a tapar o buraco para troca de casco, mas a gente vive aquilo ali no dia a dia, sabe, entendeu? Então a gente fala, quando a gente fala que está errado, não é a questão de que tem que pegar de uma forma geral, mudar o defeso no país, né? Porque eles vêm com esse conceito nacional, eles vêm com o conceito de estabelecer o mesmo defeso lá de Manaus e estabelecer aqui para a região, só que o que acontece? A gente não precisa disso, dessa mudança radical, a gente precisa de uma adaptação, ou seja, nossa região precisa que o tempo de defeso do nosso pescado seja mudado dentro da nossa localidade, dentro da nossa região, porque a gente vê, a gente sabe que o goiamum, ele tapa, por 3 meses ele fica tapado, faz a troca de casco, aí vem, e no período que é para comercializar, eles fecham o defeso. É quando o goiamum está pronto para ser comercializado. E no período que é para a gente poder deixar o goiamum descansar, fazer a troca, tudo mais, está acasalando, está desovando, é o período que está aberto a pesca. Por isso que a gente gostaria que eles comparecessem mais, inclusive agora no período da desova, para eles verem que o defeso que eles fizeram realmente está errado. Entendeu?
Porque se eles tivessem um pouco mais de consciência, eles veriam que eles estão abrindo o defeso numa época que ela está prestes a desovar. E esse mês é o mês da desova. A gente não vai ter fiscalização, vão ter muito turista no rio aqui, inclusive lá na beira da praia, que vai estar recolhendo e a gente não pode fazer nada. A pesca permanece proibida e a publicação da Portaria 128, que reconhece como passivo de exploração, estudo ou pesquisa a pesca do gaiamum, mediante plano de recomendação técnica que regulamenta o uso sustentável desta espécie. E a ideia é fazer uma articulação, uma parceria entre Confrem, Colônia, a equipe da APA de São João, as associações locais, para organizar o manejo e gestão da pesca, que é importante. O guaiamum, para 70, 80 famílias, vivem só do guaiamum, da captura do guaiamum, e o guaiamum foi categorizado como uma espécie ameaçada de extinção. Então, existem limitações para a captura dessa espécie e vão existir planos locais que vão garantir a sustentabilidade dessas espécies nesses locais. Então, a ideia é realmente discutir com a comunidade, entender como eles pescam, entender quais são os mecanismos de proteção dessa espécie aqui nesses manguezais, para que seja autorizada uma pesca sustentável, dentro de limites controlados. Então a ideia foi essa, visitar, conhecer aqui o local, ter contato com a comunidade e fazer essa primeira discussão para a gente começar a trabalhar. Bom, a ida a Brasília foi muito importante de a gente trazer o pessoal do CPGT, do Instituto Chico Mendes, para visualizar de perto a necessidade da comunidade. A gente tem o relatório, tendo em vista que tem uma ação também dentro do Plano Nacional de Mangueçais, que é a adequação da instituição normativa, e aí nessa adequação também poder abranger essas comunidades na cata, na coleta do guaiamum. Então seria muito importante, a gente conseguiu trazê-la com o apoio do Comitê de Bacia e também da Colônia dos Pescadores de Cabo Frio, que levou essa demanda para a gente, né? E daí a gente conseguiu trazer a técnica, onde a técnica trabalhou com a gente, né? Na reunião, incorporando as sugestões da comunidade, e agora a gente está levando novamente as sugestões para Brasília, para que a comunidade possa ser reconhecida, principalmente dentro da APA, e continuar fazendo a atividade que ela sempre fez, né, independente aí do Plano Nacional, que é o que a gente está construindo agora, para se adequar, e se Deus quiser, daqui a um ano a gente ter uma legislação já bem adequada à localidade do Rio São João. Portaria 445 e logo em seguida a portaria 128, que dá o direito que eles têm que apresentar ao público que existe dentro da comunidade de Cabo Frio, para poder fazer esse cadastramento, para a gente mostrar para os semivivos que nós temos 60, 70 famílias dentro do nosso município e não temos distinções, e sim um período de defesa, né, em um período errado, assim como é declarado pelos catadores que vivem dessa arte da pesca. Então, na verdade, a portaria marginalizava a comunidade, deixava a comunidade à margem das políticas públicas, não reconheciam a comunidade. Infelizmente, na época, a comunidade não participou, né, efetivamente da construção dessa portaria 82, e que agora, com a participação deles, a legislação vai ficar muito mais auferida às necessidades deles. Então, a participação deles na adaptação é uma coisa que vem de encontro às políticas públicas que hoje estão aí, e também na criação e fortalecimento do Plano Nacional dos Guaiamuns. Então, foi essencial essa participação da comunidade. E por isso que eu afirmo que a época do defesa, o período de defesa na nossa região está errado, está equivocado, entendeu? Não foi realizado nenhuma espécie de estudo na nossa região para comprovar isso. Ninguém veio consultar o pescador, saber do pescador, e aí, cara, é verdade isso ou não? Por que você acha isso? Ninguém veio fazer essa pergunta pra gente, agora que está sendo feito, agora que está sendo, né, tá acontecendo isso. Então, eu acho
pela minha experiência, que sim, o defeso está errado na nossa região, entendeu? Até porque a gente pode analisar a seguinte questão: o goiamum deveria estar destapando em setembro, está destapando em outubro. Ah, mas por que, mano? Foi só por causa do atraso de chuva? Também. Mas ainda existe algo mais. Ou seja, o goiamum, o crustáceo, ele acompanha as variações no tempo e ele acompanha as variações climáticas na região, no seu âmbito natural. Mas a gente não. A gente acha que toda época que a gente viu acontecer uma coisa, vai acontecer na mesma época e no mesmo dia. Não vai. Sofre alterações e o animal sabe disso, mas a gente não sabe. Cabe a nós aprender, entendeu? E se adaptar. Entendeu? É isso.